Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desta quarta-feira, dia 30 de junho de 2021, 13ª semana do Tempo Comum. E vamos fazer o repasse, que eu acabei esquecendo essa semana por causa das grandes notícias que aconteceram já desde segunda-feira, dia 28 de junho. Bem, hoje a cor litúrgica é para ser a verde, mas pode ser vermelha, dedicado aos protomártires da igreja e de Roma. Os primeiros mártires cristãos, tá? Eu falei errado ontem, tem o áudio do dia 29 de junho é dedicado a São Pedro e São Paulo, que também deve ser a cor vermelha em algumas situações, porque os dois foram mártires, morreram martirizados. Então eu peço desculpas se estou fazendo errata, mas é que eu estou gravando o áudio extremamente atrasado. Quer uma justificativa? Então, essa questão da morte do Lázaro Barbosa mexeu também comigo. É uma situação assim agoniante, Todo mundo usou e abusou da imagem dele. Depois que morreu, ninguém mais fala. Para fazer uma retificação, só a TV local aqui de Curitiba, porque mandou uma pessoa daqui, da RIC TV, para lá, por incrível que pareça, Muita disposição, mandar uma equipe daqui para Goiânia. Mas enfim, levaram, porque acho que o rapaz disse que morou lá, o repórter, tudo bem. Só eles falaram um pouco hoje, levantando essa questão de que existe uma organização criminosa por trás que chamaram o Lázaro para fazer o apavoramento da região de Girassol e Cocalzinho. Só que tem uma coisa que ficou pior ainda, que ninguém está falando, porque é assim que é o jornalismo carniceiro, O corpo do cidadão... Hoje é quarta, tô gravando quarta, são o quê? 17h52 da tarde, tô atrasada, sim, mas ainda tô no dia. Hoje é quarta-feira, dia 30, o corpo do cidadão tá lá até agora no IML. Ah, aí você vai dizer, não, mas isso é responsabilidade da família. Pois é, o problema é que a família, primeiro, não tem dinheiro e segundo, tá com medo, Ninguém quer enterrar o rapaz. E aí, a internet virou um bando de doido, gente. Sabe? Então, tá muito perigoso falar qualquer coisa agora nesse momento. Mas eu vou falar, porque eu já comecei a falar a respeito, dei minha opinião, O áudio de segunda foi aquele tabefão, assim, quiser concordar, não precisa concordar. Eu preciso desopilar meu fígado, Você ouça se quiser. Eu não ganho dinheiro com isso, não curto, não peço para curtir, não peço para compartilhar. Quiser ouvir, engole em seco. Não precisa nem comentar. Mas tem muitos canais que viralizaram comemorando a morte do cidadão, não estão vendo a verdade das coisas. No final, e fora uns canais protestantes, evangélicos e católicos falando que o cara foi parar no inferno. Gente, ninguém tem o direito de colocar ninguém no inferno. Porque isso cabe a Deus Todo-Poderoso, cabe a Jesus. Entendeu? Não tô, eu condenar o cara, quem tinha que condenar era a justiça brasileira. Ele tinha que estar vivo, nem que fosse decepado das duas pernas, sem os braços, mas ele tinha que responder criminalmente segundo a legislação brasileira, porque até onde eu sei, não existe antes disso execução. Aí tem duas situações, que uma eu falei e outra eu vou falar agora, Eu não ia falar isso, não ia falar sobre isso, mas eu vou ter que terminar falando. Primeiro, essa situação do Lázaro, do rapaz aí, que foi executado, tudo no tiro na cabeça, ele demonstra uma situação que está muito embaixo do tapete da nossa sociedade brasileira, aí eu me coloco como sociedade brasileira, política brasileira e questões culturais, apesar de eu não morar na região, tá? Mas o que é? Que é o coronelismo, tá? O coronelismo e até o lado cangaço mesmo. Que aí fiquei parando para pensar se não é realmente uma ideologia por fora. Só que é uma ideologia por fora muito impregnada na cultura brasileira ali do Nordeste e que envolve toda a região do sertão, que pode perpassar ali por Goiás, Não posso afirmar ali em Mato Grosso,
mas perpassa boa parte aqui da região norte, aqui para cima. Aqui da região, uma parte do sudeste, não todo o sudeste, né? Mas o sudeste mais próximo do sul já não pega mais esse assunto. Mas o coronelismo é muito preemente. Por quê? É só ver essa questão da CPI da Covid, gente. Se você reparar, só tem uns políticos do Nordeste. E só tá fervendo, né? Tá fervendo e não tá resolvendo porcaria nenhuma. E se você parar pra pensar, se você ouvir as notícias, muito recurso do governo federal vai para a região Nordeste e pouca coisa é feita para o povo de lá. E não vem culpar o povo nordestino, não. O povo é muito bom. O problema é quem governa. Isso denota muito. Ou seja, os poderosos são cada vez mais poderosos e quer oprimir o povo mais pobre. O segundo ponto é essa tendência da polícia que tem resquícios da ditadura militar brasileira, que é o quê? Executar. E se não é para executar, é o sadismo, né? É o sadismo das torturas. Que isso vem desde a ditadura militar. Entendeu? E depois o povo vem falar que gosta de exército nos comandos das coisas. O problema não é o exército. O problema é que o povo quer uma coisa que dá até medo, né? Eles não sabem na real o que é. E eu não sou comunista, não. Agora, um governo opressor é um complicador grande. Né? Então, polícia que executa, isso é coisa do tempo em que os comunistas eram efetivamente combatidos por conta de uma guerra fria, de uma política externa que fez todo aquele projeto Condor. Vai procurar lá na história para você ver. Projeto Condor, que atingiu todos os países da América Latina. Muitos foram mortos, muitos sumiram no meio do mar ou enterraram, entendeu? Muitas pessoas desapareceram de suas famílias por conta da luta pela liberdade, mas também porque eram de esquerda, politicamente de esquerda. E isso tinha que ser tirado da América Latina, né? Porque senão, imagina a América Latina ser a favor da Rússia, da antiga União Soviética. Então, havia uma questão política internacional de preservação de pontos bases de apoios políticos e tal, e logicamente os Estados Unidos formaram um corpo de exército, que depois formou um corpo de polícia, para fazer um controle social e político para manter uma situação aí, diante da Guerra Fria. É um contexto em particular. Contudo, aqui no Brasil tem um negócio estranho, sabe? Muitos professores de história falam, assim, não é só graduados, é pós-graduados. O brasileiro tem um problema com falta de memória. Verdade. A gente acha que tudo que é sobre história é coisa que é coisa de museu, que está parado no tempo, mas não é. Rememorar a nossa história é a gente não fazer a mesma porcariada no futuro. Contudo, existem resquícios que se repetem e o negócio não avança. E o que se repete? Primeiro, economia brasileira voltada para o mercado internacional. Como se eu estivesse falando do período colonial brasileiro, cara. Até hoje, açúcar e álcool é para exportação. Até hoje. É melhor exportar do que você manter o mercado interno, coisa que não acontece lá fora. Isso é uma coisa que todo mundo deveria estar observando. Outra coisa é isso aí que eu falei do coronelismo, que isso me deu uma dor no coração. Não é que eu achei que tivesse superado, mas ver isso no noticiário é algo muito grave. Muito grave. Então significa que o negócio está rodando faz tempo, né? Terceiro é a atitude dos policiais, que eu sei que estavam no meio da raiva, que gastaram milhões atrás de um cara, só que tem que entender que, mesmo dentro da polícia, a quem interessava a fuga do Lázaro? Até o momento que prenderam aquele fazendeiro, né? Na quinta-feira passada. Prendeu o fazendeiro, já acharam o cara já, e já fuzilaram também. Aí a gente não vai saber certas situações. Se ele foi contratado para apavorar, por que ele matou a família, se de fato ele matou por prazer ou se foi pau mandado, desculpa falar o termo. Porque pode ver, ele não matou outra família, ele matou uma família específica.
E aí fica essa confusão na internet, que o cara merece ir pro inferno, que você que fica aí falando que o cara tinha que estar vivo. E agora o corpo tem que estar apodrecendo no IML. Desculpa, né? Falei. Bem, hoje eu vou falar de uma outra situação. Eu até cantei a bola ontem. Eu vou falar. Não sei se você viu aí um vídeo que rolou. Começou acho que no Facebook e aí entrou no noticiário, pelo menos aqui local, porque foi aqui em Foz do Iguaçu. Não é bem aqui, né? Eu tô em Curitiba, Foz do Iguaçu tá lá no oeste, né? No extremo oeste. Mas enfim. O frio aconteceu na segunda, né? Então, dia 28 começou a chover e deu aquele frio mesmo. Eu tive que resolver uns assuntos, tava frio pra caramba. E aí um rapaz com uma jaqueta azul, uma câmera... Porque assim, não foi o rapaz que viralizou isso, foi justamente o dono, uma das pessoas do estabelecimento que tinha a câmera de segurança que focou. Tinha um morador de rua na frente da loja de equipamentos de segurança e tal, com um cobertorzinho tremelicando de frio, e veio um rapaz de boné, entregou uma marmita pro morador e na sequência ele tirou a jaqueta dele e deu pro morador. E pegou um negocinho lá e seguiu adiante, né? Aí esse negócio viralizou, assim. Depois acharam o rapaz. Uma rede de TV local entrevistou e ele não, só falou, virou uma notinha, tipo, não, eu só fiz o que todo mundo poderia ter feito. Aí entrevistaram o dono da lojinha, não, porque eu vi e tal, resolvi viralizar no Facebook e tal, quer dizer, resolvi viralizar, não, resolvi pôr o vídeo no Facebook, porque eu achei assim, olha, de uma atitude que eu não esperava, né? Por quê? Porque todo mundo acha que morador de rua é tudo bandido, né? Infelizmente tem uns moradores de rua noiado, então, né? Mas a atitude do rapaz ali, além de ter feito bem, ainda esse moço que deu comida e roupa do próprio corpo, né? Ainda falou, não, o morador ainda falou, nossa, foi Deus que mandou você, né? Porque, cara, eu tô com fome e tô com frio, né? Parou por aí. Aí na terça-feira de manhã, um outro canal de TV local, quando eu falo local, aqui do Paraná, tá? Acabou descobrindo o quê? O negócio avançou. A história não para por aí. Porque o rapaz da jaqueta azul que ele deu pro morador de rua tem outra história por trás. O outro canal já tinha feito matéria com esse rapaz que deu a jaqueta. Porque na realidade ele é um rapaz que mora numa pensão com a esposa jovem e lá em Foz do Iguaçu, no meio da pandemia, ele tocava violão para ganhar o seu trocadinho. Artista de rua também. Não, não é morador de rua, porque o cara mora numa pensão. Aí ele contou que não, eu dei a minha marmita que eu fiz na cozinha geral ali da pensão. Eu nem lembro se ele tinha comido alguma coisa, acho que não comeu. E vendo aquela situação, ele fez a doação na hora, assim, sem pensar, né? E aí conversa vai, conversa vem. O que a outra emissora descobriu? A outra emissora descobriu que o rapaz perdeu o violão. Porque a matéria tinha sido feita no começo desse ano. E perguntou, não, mas a gente fez uma entrevista com você, porque vocês estavam trabalhando na rua e tal, cadê o violão? Pois nesse meio tempo o violão foi roubado. Aí ficou aquela coisa no ar. Isso foi na terça-feira de manhã. Coitado, quer dizer, desculpa chamar o rapaz de coitado, mas o cara que deu era o cara que mais precisava. E aí, para se sustentar com a esposa, para se manter na pensão, ele estava vendendo paçoquinha na rua, aquelas de balde. E é o que mostra no vídeo. E hoje, na quarta-feira, né, graças a Deus, né, para ver como é a mídia, então, graças a Deus tem gente que vê notícia, né? Hoje, porque eu tinha certeza que alguém ia doar o violão. Tava até eu querendo já fazer a doação, né? Porque eu tenho um violão parado. Mas eu pensei, cara, de Curitiba pra Foz não vai dar tempo. É mais fácil pedir pra Deus para iluminar a cabeça de alguém e fazer uma doação de pelo menos um violão. Resultado. Aí você pode ver lá nos vídeos da RPC TV, tá? Primeira edição. Acho que já foi ontem também, na terça-feira à noite, também já teve repercussão, então RPC TV segunda edição, os vídeos lá no G1 lá. Aquele portal lá que você vê, você tem que procurar o regional nosso aqui do Paraná, que é o RPC TV. Tem a primeira e segunda edição. Tem que ser da noite de terça e do meio-dia
ou Bom Dia também, do dia 30. Aí o que aconteceu? O rapaz ficou com acho que uns 4 violão, acho que uns 3 ou 4, ficou louco de feliz, até as vendas da paçoca diz que aumentou. Antes ele vendia no máximo 3 latas, ou seja, porque é paçoquinha avulsa, então ele vendia 3 latinhas, 3 daquele baldinho, né? 3 baldinhos inteiros, diz que hoje vendeu 8 inteiro. E ele louco de feliz, assim, gente, mas eu não fiz nada. Né? E dizendo que tinha gente até querendo fazer doação de até roupa também, disse que ia chegar roupa, ia chegar um monte de coisa pro casal, coitado, tadinho deles. Artista de rua. E aí ele terminou falando que não, eu quero trabalhar com aquilo que eu gosto, com a arte. E sabe que eu vou compartilhar um momento de reflexão, um momento reflexivo dessa mente doentia que vos fala, né? Que já me chamaram de mente doentia. Hoje em dia eu acho que foi muito certeiro. Porque eu prefiro ter uma mente doentia do que um coração doentio. E de atitudes doentias. Ah, isso eu já tô bem vacinada, já tô bem ciente disso, né? Mas de qualquer forma, eu quero compartilhar uma coisa que depois sob a luz do evangelho, eu fiquei pensando, então é isso, né? Para ver como o óbvio nem sempre é tão óbvio. Então eu vou partilhar o que eu pensei de toda essa situação desse rapaz aí de Foz do Iguaçu. Não importa o nosso desejo, se você vai crescer na vida ou não, se você tem sonhos ou não, se você vai concretizar tudo isso, se você vai crescer profissionalmente, se você vai formar família, até essa questão, tô falando dessa questão material humana. Porque o que me chamou mais atenção e que ficou na mente de todo mundo que viu o vídeo e a reportagem. Por mais que ele seja um artista de rua, que agora todo mundo está reconhecendo ele, que vai ajudar ele, graças a Deus, né? Coitado do morador de rua, que a gente não sabe quem que é o morador. Mas o rapaz que ajudou vai ser ajudado continuamente e ele vai ajudar outras pessoas, tenho certeza disso. Ele é uma pessoa realmente de boa índole mesmo. Acho que ele não vai ficar com todo aquilo de violão, ele vai acabar doando. O que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente chegar lá no juízo final, por mais que a gente chegue lá perante o livro da vida, que Jesus vai abrir, vai expor nossa vida, tanto no juízo particular quanto no final, e a gente vai falar, não, eu fiz isso, fiz aquele outro, ele nunca vai ser lembrado, esse moço, pelo que ele fez, ou que ele irá fazer, ou que ele ainda está fazendo. A gente vai lembrar dele como uma pessoa que deu alimento para um morador de rua e deu a própria jaqueta. Que é isso que Jesus vai ver, né? Ah, sei lá, eu vi isso no cara, eu falei assim, não importa o que ele vai fazer daqui em diante, a gente nunca vai ver ele dessa forma, como um cantor, um rapaz que toca violão, um rapaz que tá lá com a esposa enfrentando todas as dificuldades, a gente tá vendo ele como uma pessoa que fez, porque aquilo que ele faz mostra o que ele é, né? Porque a loja que gravou é uma loja, que tinha câmera, uma loja de monitoramento eletrônico e de câmeras de segurança. Entendeu? Tem que agradecer pro rapaz ter viralizado isso, porque é para mostrar que a gente tem muita coisa na vida. E a gente pode ser muita coisa na vida, mas não é isso que vai contar lá na frente, né? Penso eu. Não precisa, veja bem, o rapaz não fez alarde disso. É que alguém divulgou. E aí foram atrás, viram que era o cara que vendia paçoquinha. Só que o cara da paçoquinha era músico, ele perdeu um instrumento. Ele deixou num canto e disse que alguém catou e levou o violão, né? Não dá pra dizer, foi furto, mas assim, nem dá pra dizer que o cara furtou. Achou que tava esquecido no cantinho lá. Acho que o rapaz é meio distraído, né? Mas enfim, se você não viu, vai acabar vendo essa notícia, tá? Eu já falei, já cantei a bola. A notícia completa mesmo, com o desdobramento da história, é pela RPC TV, a afiliada da Globo aqui no Paraná, que é onde eles fizeram a primeira reportagem deles lá, animando o povo na rua, né? Nos faróis, aí, no semáforo. Só que agora, coitado, o rapaz estava vendendo paçoquinha, né? Aí, você de Foz do Iguaçu, se você passar perto lá da Avenida Santos Dumont lá, o cara vende paçoquinha por aí. Tenta descobrir onde é que ele vende aí e compra uma lata dele lá inteira. Já ajuda ele. Ou dá o dinheirinho quando for tocar o violão, que agora tá com violão, né? Deve estar tocando um monte, horrores. Muito bem, gente.
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É mesmo, eu falei de um negócio de fazer um repasse das orações do mês. Esse mês de junho foi o mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Amanhã, dia 1º, já é o mês dedicado ao preciosíssimo sangue de Cristo, colado com o sagrado, né? O tema de oração da Rede Mundial de Oração do Papa é relação ao matrimônio, né? Foi relacionado ao matrimônio, certo? E esse mês, apesar de ter sido do mês dos namorados, gente, olha, graças a Deus, o Padre Paulo Ricardo fez uma publicação aí recente dizendo que o amor, esse amor que é falado, virou uma coisa meio da pá virada, né? Para não falar outro nome, né? Então vai lá, é recente, eu vi o post ontem lá nos canais do Padre Paulo Ricardo, tem um coração todo colorido lá e tal. O amor divulgado pela mídia é um amor contrário ao falado nos evangelhos. Então a gente não pode ser conivente com isso. Respeito é importante, mas se a gente tiver que morrer no meio da arena dos leões, como aconteceu com os protomártires lá da igreja, vamos ter que estar preparado para isso, para ser pichado de forma direta, indireta, seja rede social, seja aí na cara e na rua, tá? Então não é o mês dos namorados, tá? E também não é de todo amor, todo relacionamento que o direito civil aprova é válido para o católico e para o cristão. Veja bem, existem algumas situações jurídicas em que é necessário que o cônjuge tenha seus direitos garantidos, já que existe uma vida partilhada, então isso envolve bens. Isso até eu concordo, tá? A questão jurídica. Agora, algumas uniões em que se faz propaganda em cima dessas uniões, dizendo que isso é algo normal, não, isso eu não concordo. Então é o tipo de propaganda do Burger King, pessoas, influenciadores digitais que ficam fazendo um monte de festerê e dizendo que eu vou ocupar o cargo disso, daquilo, daquele outro, porque eu vou levantar a bandeira assim, assim, assado, isso eu não concordo. Não mesmo. O que é possível? Questões de homofobia é uma coisa que tem que ser realmente levantada. Crimes homofóbicos, eles têm que estar no nível de feminicídio, isso eu apoio, porque é a vida da pessoa que está em risco. Não é devido à escolha da pessoa que eu não concorde que a pessoa tem que ser morta, longe de mim. Né? Então, acho que os crimes de homofobia têm que ser mais duras, as punições a esses crimes, desculpe, as punições jurídicas, criminais, dessas coisas que acontecem com essas pessoas têm que ser mais duras, tá? Mas não que a propaganda vire algo, então esse tipo de apoio viralize a ponto de fazer que a gente acredite que isso seja normal, porque começa de assim, começa meio pequenininho, daqui a pouco ser hétero é crime. E a impressão que dá é tudo para reduzir a população, pode averiguar aí. Isso é tudo para reduzir a população, já estamos sendo reduzidos pelo coronavírus, né? E não querendo deixar vocês mais atribulados do que é para deixar, tem uns canais aí das teorias da conspiração, é que não adianta, não adianta. Eu dou sempre uma sapeada no canal A lá, né? Eu não vejo mais o canal B, nem o C, mas o canal A, toda vez eu tô dando uma olhadinha. E parece que, segundo, né, os teóricos da conspiração, os senhores do mundo e com sua agenda global, aquela agenda maldita, né? A agenda maldita diz que pro ano que vem a coisa vai piorar pro povo. E as aparições na Cidade de Anguera estão sempre falando, né? O povo, meus filhinhos vão sofrer, meus filhinhos vão sofrer, meus filhinhos vão sofrer. Então eu não sei o que é que estão aprontando aí, tá? Não sei se é uma nova doença, eu não sei. Porque assim, a população vai ser vacinada, mas a gente tem que lembrar que essa vacinação tem que ocorrer o ano que vem também. Porque é vírus, né?
Então, tomou a vacina, tem que tomar de novo, galera. E não esquece da segunda dose. Agora que foi, aí vamos que vamos, né? Tá? Então, reze bastante, entregue o ano 2022 aí para Jesus, para Nossa Senhora, por causa do coração de São José, de verdade, até porque é ano eleitoral aqui no Brasil, né? E não só no Brasil, em alguns outros países aí. Então, faça favor, não é porque você tomar vacina que vamos agora passear, que vamos fazer os festerê da vida, os Paranauê. Não, você tome cuidado porque o ano que vem vai vir chumbo grosso, no que eu não sei. Ah, mas já tá ruim. Ah, isso aqui não é nada. Sempre há o que piorar. Se vai ser global ou nacional, eu não sei. Eu sei que vai piorar. Infelizmente. Tá? Então, para não piorar, a gente tem que ver que o impacto é menor diante das nossas orações e súplicas. Tá? E não espere que eu vá falar qual que é o canal que eu fico assistindo. Porque não vai adiantar, gente. Né? Também não dá para ficar fazendo, já falei, não dá para ficar fazendo propaganda desse tipo de pessoa, porque, gente, eles ganham em cima também da desgraceira, né? Mas o que eu digo é assim, às vezes a pessoa acerta, sabe? E finalizar esses tempos, uma pessoa me passou um áudio do Dom Adair, até esqueci de ouvir. foi faia, eu esqueci de ouvir lá. Mas é alguma coisa relacionada a que as crianças estão sendo programadas a aceitar o inaceitável, né? Muita coisa errada dentro da escola. Pois é, só que o problema é que a escola tem ensinado coisas erradas já faz tempo. Faz tempo. Já falei desde o coelhinho da Páscoa, parece uma coisa inocente, né? Tirou a Páscoa de Jesus, colocou um coelho feio, chocolate, enfiou chocolate no meio. E entre outras datas santas também. Por exemplo, eu tenho 46. Na minha época de criança, no começo da década de 80, vinha moças, diziam-se ser educadoras, da Johnson Johnson. Naquela idade, então era para o público qual? Das crianças de quarta série, 8 a 9 anos. Aí vinha com aqueles negócios lá, porque hoje em dia é tudo por computador, né? Mas antes eles traziam todo o material, aí mostrava como é que era o útero, e como é que é isso, e mostrava toda a região genital, e desculpa estar falando desse jeito, mas a realidade era essa. E depois, a moça tem que usar mods, tem que usar absorvente, e eu vou ser bem franca, naquela época eu nem sabia o que era aquilo, porque eu não estava ainda, minhas regras não estavam vindo. E eu vou falar um negócio, aquilo lá, hoje em dia pensando, esse negócio de educação sexual não é legal não. Apesar que em tempos atuais, a criança acaba vendo coisa até pior do que a educação sexual, né? A gente já sabe, não é? Porque é só pegar os contatos do Zap Zap e esse pessoal que se finge de criança e tal, fica pedindo nudes. Toda vez tem alguma notícia de escape de foto de nudes, né? Esses tempos, o que aconteceu que eu vi? Um professor, mas eu não sei se aqui no Brasil, o professor estava dando aula virtual e não sei se foi por querer ou sem querer, ele disparou uma foto de nudes, mas da genital dele, para as crianças, pré-adolescentes. Aquilo foi um terror, né? Claro que o professor foi afastado. Mas esse negócio de nude, eu não passo, aliás, eu não passo nada. Eu não passo Pix, eu não passo nudes, eu não dou nem bom dia. Dependendo da pessoa, me faz interação pelo Zap Zap, que já dá pra contar nos dedos. Só tem uma pessoa que eu falo bom dia, porque a outra, que até é meio minha parente lá, duas meio parente, eu nem falo. Então, quiçá dizer que eu passo nudes. Então, você que tá passando nudes, desculpa falar, mas você tá bem errado, né? Você não sabe nada de informática. Porque pela informática você pode ser rastreado. E gente que tá passando o vídeo lá do Lázaro Barbosa, do rapaz lá, o Lázaro, sendo morto, tudo o corpo estrupiado. Aquilo é crime. Você não pode tá passando, sabia? Você não pode passar fotos de gente morta e tirando sarro. Isso daí cai na parte do direito penal. Dá até 3 anos de prisão. Olha como o povo brasileiro é meio sem noção, né? Muito bem. Vamos rezar para São José, pedir forças nesse momento, tá? O povo não sabe usar tecnologia.
né? O povo passa vídeo inocente dos seus filhinhos, dos seus netinhos e tudo. Eu sei que eu sou parente, mas eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não passo foto da minha família. Eu não passo nada. Placa de veículo, localização. Porque eu tô vulnerável. O Pix é um troço. Não adianta falar, não, você tem que deixar bloqueado a tela, não sei o quê. Não, não adianta. O cara é hacker. Por que tem muito roubo de celular e depois um monte de desvio de dinheiro via Pix? O cara que manja de aplicativo, de internet, de hack, o cara detona a tua vida, entendeu? Ah, tá louco. Vamos lá. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo de Maria Virgem, meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção e implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos sagrados corações, Jesus de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura de hoje é Gênesis 21, versículo 5, depois do 8 ao 21. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu o filho Isaque. Entretanto, o menino cresceu e foi desmamando. No dia em que o menino foi desmamado, Abrão deu um grande banquete. Sara, porém, viu o filho que a egípcia Agar dera a Abrão brincando com Isaque, e disse a Abrão: Manda embora essa escrava e seu filho, pois o filho de uma escrava não pode ser herdeiro com o meu filho Isaque. Abrão ficou muito desgostoso com isso, por se tratar de um filho seu. Mas Deus lhe disse: Não te aflijas por causa do menino e da escrava. Atende a tudo o que Sara te pedir, pois é por Isaque que uma descendência levará o teu nome. Mas do filho da escrava farei também um grande povo, por ele ser da tua raça. Abraão levantou-se de manhã, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os nos ombros dela. Depois entregou-lhe o menino e despediu-a. Ela foi-se embora e andou vagueando pelo deserto de Bersabeia. Tendo acabado a água do odre, largou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele, à distância de um tiro de arco, pois dizia consigo: Não quero ver o menino morrer. Assim ficou sentada defronte ao menino e pôs-se a gritar e a chorar. Depois ouviu o grito do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar, dizendo: O que tens, Agar? Não tenhas medo, pois Deus ouviu a voz do menino do lugar em que está. Levanta-te, toma o menino e segura, bem pela mão, porque farei dele um grande povo. Deus abriu-lhe os olhos, ela viu um poço de água, e então ela foi encher o odre e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se um jovem arqueiro. Morou no deserto de Faraã, e sua mãe escolheu para ele uma mulher no país do Egito. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 33 com o refrão: Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor do que os temem e os salva. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Respeitai o Senhor, Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome, mas os que buscam o Senhor não falta nada. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Meus filhos, vinde agora e escutai-me. Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus. Qual o homem que não ama a sua vida, procurando ser feliz todos os dias? Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O Evangelho de hoje, Mateus 8, versículos 28 a 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: Que tens a ver conosco, filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: Se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos. E Jesus apenas disse: Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada tirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas.
Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus e, quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Muito bem. Aqui termina a liturgia da palavra e o evangelho desse domingo, 13º do tempo comum, foi Marcos 5, versículos 21 a 43, a cura da hemorroísa e a cura da filha de Jairo. Certo? E recordamos também que o evangelho do domingo anterior, o 12º, foi Jesus acalmando as tempestades. Não, foi Jesus acalmando as tempestades? Espera aí. Até eu me perdi. Porque do dia 6 de junho... Então, vamos lá. Dia 6 de junho, décimo domingo do tempo comum. Foi Jesus associado a Beelzebul. Aí Jesus fala dos crimes contra o Espírito Santo. Deixa eu ver. Dia 20. Dia 20 foi... desculpa. Eu tô atrapalhada. Dia 20 é Jesus acalmando as tempestades. E dia 13, domingo, 11º tempo comum, Jesus associa o reino dos céus como a semente de mostarda, né? Então é sempre bom fazer a rememoração da palavra de Deus. Muito bem, eu vou terminando por aqui, eu falei bastante, né? Desculpa falar esse lance do Lázaro, mas, o troço revela muitas coisas aí sobre o povo brasileiro, né? Tá difícil. Para finalizar, mesmo, o Papa quer dizer, não é bem o Papa, a assessoria do Papa, né, já disponibilizou o vídeo do tema de oração do mês de julho, né, que é sobre a palavra de Deus, se não me engano. Eu tenho que até ver depois, com cuidado, sobre esse assunto. Mas deixa eu ver aqui. Julho. Amizade social. Eu não sei por que eu achei que era a Bíblia. Mas é amizade, né? Manter a amizade com o próximo, tá? Esse é o tema da Rede Mundial de Oração do Papa. Já tem um vídeo lá no canal Franciscos, pelo Instagram e pelas outras redes sociais dele. Então, desejo a todos uma ótima quarta-feira. Fiquem em paz, na paz de Cristo.